Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa nona aula teórica de anatomia dos animais domésticos com enfoque ao sistema urinário. Nesta aula, nós abordaremos os aspectos anatômicos de todas as estruturas que constituem o sistema urinário, envolvendo os rins, ureter, bexiga e uretra. Estruturas estas implicadas na formação e eliminação da urina do corpo animal para o meio externo. Além disso, conversaremos a respeito da função, importância e de alguns aspectos histológicos das estruturas que compõem o sistema urinário. Tenham em mente que o nosso enfoque será o sistema urinário dos mamíferos domésticos e ao final da aula eu vou estabelecer uma breve comparação com o sistema excretor nas aves e peixes. Então, gente, nos mamíferos domésticos, o sistema urinário ele vai ser constituído pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Os rins são órgãos pares, nós temos o rim direito e o rim esquerdo implicados na filtração sanguínea e formação da urina. Os ureteres, eles emergem dos rins e se deslocam e desembocam na bexiga e estão implicados, portanto, na condução da urina formada nos rins em direção à bexiga. A bexiga é um órgão oco, distendível, responsável pelo armazenamento da urina. E, por último, a uretra é um tubo muscular que conecta a bexiga ao meio externo, estando implicada, portanto, na eliminação da urina do corpo do animal ao meio externo. Com relação à uretra, o seu comprimento ele é variável, sendo mais curto nas fêmeas e mais longo nos machos. Agora, com relação às funções e importância do sistema urinário, nós vimos anteriormente que os ureteres e uretra estão implicados apenas na condução da urina, enquanto que a bexiga ela é responsável basicamente apenas pelo armazenamento dessa urina. Então, são os rins, gente, os grandes responsáveis pela maior e mais importante função do sistema urinário, que corresponde à filtração sanguínea e formação da urina. Então, é nos rins que vai ocorrer a filtração do sangue para a remoção de impurezas, restos metabólicos e toxinas que serão eliminados do nosso organismo ou do organismo animal na forma de urina, tá? Aqui uma curiosidade para vocês. Os rins, eles recebem e filtram cerca de 1 a 1,5 litro de sangue por minuto. Se nós considerarmos um ser humano que tem em torno de 7 a 8% de sangue em relação ao volume corporal, isso significa que os rins eles conseguem filtrar por hora cerca de 10 a 12 vezes todo o nosso sangue, tá ok? Esse potencial, essa capacidade de filtração do nosso sangue a nível renal se dá graças à presença de milhões de néfrons constituindo os rins. Os néfrons, eles correspondem às unidades funcionais responsáveis por realizar a filtração sanguínea no interior dos rins, tá? No processo de filtração do sangue para a formação da urina, na realidade, esse processo ele envolve 3 etapas. Num primeiro momento, o sangue é filtrado, ocorrendo a formação do filtrado, que tem uma composição muito similar à do plasma sanguíneo. Posteriormente, ocorre a reabsorção de constituintes úteis desse filtrado a nível dos túbulos renais que constituem os néfrons. Então, são reabsorvidos sódio, glicose, excesso de água, ficando no filtrado única e exclusivamente substâncias que são desnecessárias ao corpo. E por último, nós temos uma fase de secreção que também ocorre a nível dos túbulos renais que constituem os néfrons, onde algumas moléculas indesejáveis do sangue são lançadas para a constituição da urina. Então, notem que essa capacidade de filtração sanguínea, reabsorção de constituintes úteis para a formação da urina, faz com que os rins estejam diretamente implicados na regulação do volume, composição e pH sanguíneos. Então, além da filtração sanguínea e formação da urina, os rins também participam do controle da pressão arterial através da síntese do hormônio renina. E como que isso acontece?
Bom, quando ocorre uma queda da pressão arterial abaixo dos níveis de normalidade, essa hipotensão é detectada pelas células justaglomerulares que ocorrem no rim. E essas células produzem, então, renina sob uma condição de hipotensão. A renina, por sua vez, na corrente sanguínea, ela vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. O angiotensinogênio é uma proteína de origem hepática que ocorre circulante na corrente sanguínea. A angiotensina 1, por sua vez, é convertida pela ação de uma enzima específica em angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela pode atuar de duas formas. Ou ela atua diretamente, se ligando a receptores específicos nos vasos sanguíneos e promovendo uma vasoconstrição, ou seja, uma contração dos vasos sanguíneos, uma redução do seu calibre, com consequente aumento da pressão arterial, ou, indiretamente, essa angiotensina 2 pode se ligar a receptores específicos na glândula suprarrenal, que é um órgão que ocorre acima dos rins, resultando na secreção de aldosterona. Esse hormônio aldosterona, por sua vez, vai atuar a nível renal lá nos túbulos renais, induzindo e estimulando a reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, culminando assim com o aumento também da pressão arterial. Agora, no caso de hipertensão, o que acontece é que esse sistema não é ativado. Por exemplo, pessoas que têm hipertensão, um dos tratamentos é o uso justamente de inibidores desse sistema renina, angiotensina, aldosterona. Além de tudo isso, gente, os rins também são responsáveis pela produção do hormônio eritropoetina, que atua na medula óssea estimulando a produção de hemácias. Então, o que acontece? Condições que resultam em baixa oxigenação, ou seja, pessoas ou animais que habitam em locais de grandes altitudes, perda de hemácia, seja por hemorragia ou por destruição das mesmas, anemia ou qualquer outra condição que leve a uma baixa concentração de oxigênio sanguíneo, essa redução da saturação de oxigênio no sangue é detectada pelos rins por células específicas que ocorrem nos rins, resultando na produção de eritropoetina. Esse hormônio eritropoetina, por sua vez, vai atuar na medula óssea, estimulando a eritropoese, ou seja, a produção de hemácias. Então, vai estimular as células-tronco precursoras a se diferenciarem em hemácias, aumentando assim a quantidade de hemácia sanguínea. Lembrando aqui que as hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio para todas as outras células que constituem o corpo animal ou corpo humano. E notem ainda a importância dos rins para garantir a homeostase corporal, uma vez que os rins desempenham inúmeras funções vitais. Bom, considerando esta introdução e dada a importância dos rins, nós vamos começar falando a respeito da anatomia justamente deste órgão. Então, os rins são órgãos pares, nós temos o rim direito, o rim esquerdo, são órgãos com consistência firme, em vivo apresenta uma coloração vermelha acastanhada devido à grande circulação de sangue. As peças anatômicas conservadas em formol, elas perdem essa coloração, elas se tornam mais acinzentadas devido à perda de sangue e substituição pelo formol. Agora, uma particularidade interessante dos rins é a sua variação de formato de acordo com a espécie. Então, nos bovinos, os rins eles são multilobulares. Isso significa que visualmente vocês conseguem observar que na sua superfície externa o rim ele é constituído por diversos lobos, parecendo um cacho de uva. Já nas demais espécies, o rim ele é unilobular, ou seja, ele é constituído por um único lobo. Vocês conseguem observar que a sua superfície externa é lisa, tá? Nessas espécies que apresentam o rim unilobular, geralmente ele tem um formato de feijão, como é o que acontece em carnívoros, pequeno ruminante e suíno. No equino existe a particularidade que o rim direito do equino ele é unilobular, mas ele tem um formato diferenciado, aparentando um formato muito parecido com o coração.
Então, aqui nós temos várias imagens ilustrativas. Nessa primeira imagem, no canto superior direito do slide, nós temos o rim de bovino. Notem, ele é multilobular. Vocês conseguem observar que a superfície dele é constituída por diversos lobos. O rim suíno, que é unilobular, então ele tem a superfície lisa e o formato de feijão. E aqui, nesta outra imagem, no canto lateral direito do slide, nós temos o rim direito de um equino que apresenta um formato similar ao coração. Lembrando que o rim do equino também é unilobular. Então, neste slide, nós temos mais algumas imagens ilustrativas dos rins nas diferentes espécies de animais domésticos. Então, vamos considerar apenas aqui as imagens que encontram-se no canto superior desse slide, né? Então, nós temos na lateral aqui esquerda essa primeira imagem, que pode ser um rim ou de um carnívoro, ou de um pequeno ruminante, ou de um suíno, porque trata-se de um rim unilobular com formato de feijão. Nessa segunda imagem, nós temos o rim direito de um equino, que tem um formato similar a um coração. E na última imagem, nós temos o rim de um bovino, né? Porque trata-se de um rim multilobular, onde vocês conseguem observar que ele é constituído por lobos. Observem que os rins nestas imagens ilustrativas encontram-se com uma coloração mais acinzentada. Isso porque tratam-se de peças anatômicas que estavam conservadas em formol. No canto inferior deste slide, nós também temos mais algumas imagens ilustrativas, cuja legenda encontra-se descrita aí no slide. Notem que o rim ele apresenta duas bordas, uma borda interna côncava e uma borda externa convexa. Na borda interna côncava ocorre o que nós chamamos de hilo renal, que é a região de entrada da artéria renal e de nervos e de saída da veia renal e dos ureteres. Os rins também apresentam um polo caudal e um polo cranial. Próximo ao polo caudal dos rins nos mamíferos domésticos ocorrem os ovários nas fêmeas. E próximo, no polo cranial dos rins, ocorre a glândula adrenal ou suprarrenal, que é uma glândula responsável pela síntese de hormônios corticosteroides, como cortisol, adrenalina e aldosterona, que nós já conversamos anteriormente. Além disso, se vocês recordarem a nossa aula sobre planos anatômicos, o rim ele vai apresentar uma superfície dorsal e uma superfície ventral. Agora, com relação à localização, como vocês podem visualizar nesta imagem ilustrativa, o rim localiza-se contra a parede dorsal da cavidade abdominal, ventral a primeira vértebra lombar e entre o rim direito e o rim esquerdo passa a aorta, da qual emerge a artéria renal que vai penetrar no ilho renal. Nos animais domésticos também, o rim direito ele tende a ser mais cranial que o rim esquerdo, conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa. Agora, com relação à organização anatômica e histológica dos rins, anatomicamente, os rins são compostos pela cápsula renal, que o envolve externamente, o hilo renal na sua borda interna côncava, o seio renal e a pelve renal, lembrando que no bovino não ocorre pelve renal. Temos posteriormente o córtex renal, onde ocorrem as colunas renais, a medula renal constituída pelas pirâmides, papila e crista renal, e posteriormente os cálices renais maior e menor implicados na captação da urina produzida no interior dos rins, e esses cálices eles se fundem, possibilitando a constituição então do ureter. E histologicamente, os rins são constituídos pelos néfrons, que corresponde à unidade funcional de filtração sanguínea dos rins, e o sistema de ductos coletores. Então, nos próximos slides, nós veremos cada uma dessas estruturas de maneira detalhada. Então, vamos começar tratando a respeito da cápsula renal, que trata-se de uma película constituída por tecido conjuntivo fibroso que recobre o rim externamente, conferindo-lhe um aspecto brilhante e também conferindo proteção.
Sobre essa cápsula renal também ocorre acúmulo de gordura, gordura perirrenal, porque ela está ao redor do rim, implicada também na proteção mecânica deste órgão. Vale ressaltar que no polo cranial do rim ocorre a glândula suprarrenal ou adrenal, que também é recoberta por uma película de tecido conjuntivo e encontra-se envolta também por gordura. Então aqui neste slide nós temos a imagem de um rim de um equino, provavelmente o rim direito, devido ao seu formato similar ao coração, onde vocês podem visualizar a cápsula renal rebatida. Observem como a cápsula renal confere um aspecto brilhante ao rim. E ela está implicada, portanto, na proteção deste órgão. Agora, o hilo renal, ele ocorre na região da borda interna, da borda côncava do rim e corresponde, na realidade, a uma fenda na qual ocorre a entrada da artéria renal, vasos linfáticos e nervos e saída, ou seja, da onde emergem a veia renal e o ureter. Vale ressaltar que nesse ponto de saída do ureter dos rins, nessa região do hilo renal, o ureter sofre uma dilatação que lhe confere um aspecto de funil, que é designada como pelve renal. Essa dilatação do ureter, que constitui a pelve renal localizada no hilo renal, ocorre na maioria dos mamíferos domésticos, com exceção dos bovinos. Então, os bovinos não apresentam pelve renal. Então, aqui neste slide, nós temos a imagem de um rim de bovino, evidenciando a região do hilo renal, onde vocês podem observar a presença da artéria renal entrando no rim e do ureter emergindo dessa região do hilo renal. Vale ressaltar que no bovino o ureter não apresenta pelve renal. Nós veremos o aspecto anatômico da pelve renal nos próximos slides. E observem também que nessa região do hilo renal também pode ocorrer um depósito de gordura. Já nesta imagem aqui, nós temos o rim direito de equino, evidenciando também a região do hilo renal, onde vocês podem notar a presença da artéria renal, que entra dentro do rim, e da veia renal, que emerge dos rins, além do ureter. Lembrando que no equino, o ureter vai apresentar a região da pelve renal. Então, associado ao hilo renal, nós temos também o seio renal. O que é o seio renal? Corresponde a uma cavidade, a um espaço que ocorre no interior do rim com comunicação com o hilo renal, e esse espaço ele vai ser ocupado por vasos sanguíneos, por nervos, por gordura e também pelo ureter, mais especificamente pela pelve renal naqueles animais em cujo ureter ocorre a dilatação na sua extremidade proximal. Então, conforme vocês podem observar nestas imagens ilustrativas, o que é a pelve renal? Então, trata-se de uma dilatação da extremidade proximal do ureter que ocorre no interior do seio renal e tem como função captar, armazenar, escoar a urina em direção ao ureter. Então, ele apresenta um formato parecido com funil. Lembrando que a maioria dos mamíferos domésticos apresentam pelve renal, com exceção dos bovinos, que não vão ter pelve renal. Então, nos bovinos, o ureter não apresenta essa dilatação na sua extremidade proximal. Agora, internamente, o rim apresenta duas regiões. Uma região mais externa, que é o córtex renal, e uma mais interna, que é a medula renal. No córtex renal ocorrem o glomérulo e a cápsula de Bowman, que constituem os néfrons, enquanto que na medula renal ocorrem os túbulos renais, que constituem os néfrons, e o sistema de ductos coletores de urina. Esses ductos e túbulos na medula renal se organizam formando estruturas triangulares designadas de pirâmides, cuja base fica voltada para o córtex e o ápice fica voltado para o seio renal. Agora, a disposição dessas pirâmides na medula renal é variável dentre as diferentes espécies de mamíferos domésticos, de modo que nós teremos animais com rins considerados unipiramidal e animais multipiramidais.
Então, nós teremos que o bovino e o suíno apresentam rim multipiramidal, ou seja, a medula renal constituída por várias pirâmides, enquanto que o equino, o pequeno ruminante e o cão apresentam rins unipiramidais, ou seja, a medula constituída por uma única pirâmide. Então, aqui neste slide, nós temos imagens ilustrativas exemplificando isso. Então, à direita, nós temos o rim de um bovino multilobular e multipiramidal, onde vocês podem observar que a medula renal ela é constituída por várias pirâmides, com a base voltada para o córtex e seu ápice voltado para o seio renal. Nesses animais que apresentam o rim multipiramidal, que é o caso do bovino e do suíno, no ápice das pirâmides ocorre uma região designada de papila que se projeta dentro de estruturas chamadas de cálices menores que ocorrem no seio renal. Esses cálices menores se fundem, formando cálices maiores que irão constituir o ureter. Já à esquerda, nós temos um exemplo de um rim unipiramidal, que pode ser de um equino, de um pequeno ruminante ou de um cão. Observem que no rim unipiramidal, a medula renal ela é constituída por uma única pirâmide, com a base também voltada para o córtex, porém, nesses animais com rim unipiramidal, no ápice da pirâmide não ocorre a papila. No local da papila, nós vamos ter uma região designada de crista renal que se projeta diretamente na pelve renal. Então, aqui neste slide, nós temos um resumo de tudo que foi discutido a respeito da medula renal. Então, na medula renal ocorrem estruturas triangulares designadas de pirâmides, que nos animais que apresentam rins multipiramidais, no ápice dessas pirâmides existe uma saliência designada de papila renal, que se projeta nos cálices menores localizados no seio renal. Esses cálices menores se fundem, constituindo cálices maiores, que posteriormente vão desembocar no ureter. Já nos animais que apresentam um rim unipiramidal, que é o caso do equino, pequeno ruminante e cão, nestes animais a pirâmide não vai apresentar essa projeção designada papila. Ao invés, nós teremos uma região designada de crista renal que desemboca diretamente na pelve renal. Vale ressaltar ainda que nos animais que apresentam um rim multipiramidal, parte do córtex recobre, envolve as pirâmides que constituem a medula renal, formando o que nós chamamos de colunas renais, que nós conseguiremos visualizar em maiores detalhes nos próximos slides. Então, aqui nós temos uma imagem ilustrativa de um rim multipiramidal, onde vocês conseguem observar que a medula renal ela é constituída por diversas pirâmides, cuja base fica voltada para o córtex e no ápice vai ocorrer uma projeção apontada pela setinha em verde, designada de papila renal, que se projeta no cálice menor. Notem que o córtex ele envolve essas pirâmides nos rins dos animais que são multipiramidais, constituindo o que nós chamamos de colunas renais. Então, aqui nesta imagem, nós conseguimos visualizar com maior detalhe a coluna renal, que nós comentamos no slide anterior, que corresponde a uma projeção do córtex renal envolvendo as pirâmides que constituem a medula renal, e nós conseguimos evidenciar também o cálice menor, onde a papila das pirâmides, no caso dos animais que apresentam rim multipiramidal, se projeta, e posteriormente o cálice maior, que é formado pela fusão de vários cálices menores. E na verdade, o cálice menor e o cálice maior estão implicados na captação, no escoamento da urina em direção ao ureter. Então, eu vou apresentar para vocês agora um conjunto de imagens do rim de diferentes mamíferos domésticos, indicando as suas particularidades anatômicas. Então, aqui nós temos o rim de um bovino, que trata-se de um rim multilobular, ou seja, constituído por vários lóbulos, e também multipiramidal, uma vez que vocês conseguem observar que a medula renal é constituída por diversas pirâmides.
Nesta imagem, nós conseguimos observar também o córtex renal e a presença do seio renal repleto de gordura e a ausência da pelve renal no interior deste seio renal. Já aqui nesta imagem, em maior detalhe, ainda se referindo ao rim bovino, nós conseguimos observar a papila renal nas pirâmides que constituem a medula renal, desembocando no cálice menor, indicado pelo alfinete em azul, e esses cálices menores eles vão se fundir, constituindo o cálice maior, que posteriormente vai desembocar no ureter, uma vez que o bovino não apresenta pelve renal. Então, aqui, novamente, a imagem de um rim bovino, agora evidenciando o cálice menor, cálice maior, que desemboca diretamente no ureter, uma vez que, conforme eu já disse anteriormente, o bovino não apresenta pelve renal. Já aqui, nós temos o rim de um suíno, que trata-se então de um rim unilobular, ou seja, constituído por um único lobo, porém multipiramidal, onde vocês conseguem observar que a medula renal é constituída por diversas pirâmides renais, cujas papilas desembocam primeiramente nos cálices menores, que se fundem no cálice maior, e diferentemente do que acontece no bovino, o rim do suíno apresenta a pelve renal. Então, a extremidade proximal do ureter no suíno apresenta a dilatação que constitui a pelve renal. Então, o cálice maior no rim do suíno desemboca na pelve renal. Agora, aqui nós temos o rim de um cão, que trata-se de um rim unilobular, ou seja, constituído por um único lóbulo, e também unipiramidal, porque vocês conseguem observar que a medula renal é constituída por uma única pirâmide. E no caso desses animais que apresentam o rim unipiramidal, a pirâmide não vai apresentar a saliência designada de papila. No seu local ocorre o que nós chamamos de crista renal, evidenciada nessa imagem em verde, que desemboca diretamente na pelve renal. Lembrando que o cão também vai apresentar a dilatação na extremidade proximal do ureter, que configura a pelve renal. E aqui nós temos o rim de um equino, que apesar do seu formato similar a um coração, né, o seu aspecto anatômico interno é muito parecido com o aspecto anatômico do rim do cão que nós vimos anteriormente. Então, nós conseguimos observar nesta imagem que trata-se de um rim unilobular, constituído por um único lobo, e também unipiramidal, porque a medula renal apresenta uma única pirâmide. Neste caso, nós não teremos a papila renal, no seu local teremos a crista renal, que desemboca diretamente na pelve renal.